Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Encontro Ciência e Inovação 2026. É com enorme satisfação que recebemos todos os participantes neste que é o primeiro grande evento promovido pela Agência para a Investigação e Inovação, a AI ao quadrado. Ao longo dos próximos 2 dias, reuniremos investigadores, instituições de ensino superior, empresas, empreendedores, decisores públicos e representantes da sociedade civil para refletir sobre as prioridades que irão moldar a próxima década da ciência e da inovação em Portugal. Muito obrigado desde já pela vossa presença. E agora, sem mais demoras, para dar início ao Encontro Ciência e Inovação 2026, convidamos a subir ao palco o professor João Barros, presidente da Agência para a Investigação e Inovação, a AI ao quadrado. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao Encontro de Ciência e Inovação 2026. Começo por cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, bem-vindo, o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, a Sra. Secretária de Estado da Ciência e da Inovação, Helena Canhão. É com imenso gosto também que cumprimento a Sra. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Madalena Alves, a quem quero agradecer a amizade e a excelente colaboração neste período de transição da FCT para a AI ao quadrado. Saúdo também os demais elementos do Conselho Diretivo da FCT, o Sr. Presidente da Agência Viva, o Sr. Presidente e os membros do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, os colegas e membros do Conselho de Administração da AI ao quadrado, com uma referência especial à nossa Vice-Presidente para a Investigação, Teresa Pinto Correia, a quem agradeço a liderança na organização deste encontro. Cumprimento o Sr. Presidente dos Conselhos de Reitores das Universidades Portuguesas e demais representantes das universidades e institutos politécnicos aqui presentes. Cumprimento ainda a Sra. Representante da Comissão Europeia em Portugal e demais membros da Comissão Europeia. A Sra. Coordenadora Científica do processo participativo conduzido pela PLANAP sobre as prioridades nacionais de investigação e inovação, Maria do Rosário Partidário, e quero saudar também de forma especial as oradoras e oradores que integram as sessões plenárias e paralelas deste encontro de Ciência e Inovação. A todas e a todos, o nosso muito obrigado pela vossa participação e contributos. Caríssimos representantes da comunicação social, da comunidade científica, de inovação e empresarial, caras amigas e caros amigos. Em 1948, um jovem matemático chamado Claude Shannon publicou um trabalho científico que mudou o mundo. Na altura, quase todos os engenheiros acreditavam que a única forma de comunicar através de sinais com ruído era aumentar a potência do sinal. Dito de forma simples, se queremos ser ouvidos, temos de falar muito mais alto, ou seja, com muito mais potência do que todos os outros. Shannon provou matematicamente que não é assim. O segredo está na descoberta de que toda e qualquer informação, seja a fala, as imagens ou o vídeo, pode ser representada em zeros ou uns, os chamados binary digits ou bits. Munido desta nova teoria de informação, Claude Shannon mostrou que é possível utilizar códigos para corrigir os erros do canal e transmitir a informação de forma fiável, mesmo quando a potência do ruído é superior à potência do sinal. Dessa ideia disruptiva nasceram as comunicações digitais, os computadores, a internet, os telemóveis e, mais recentemente, grande parte da revolução da inteligência artificial que hoje realimenta e acelera a descoberta científica e a inovação tecnológica. Não é por acaso que um dos chatbots de inteligência artificial mais utilizados tem precisamente o nome de Claude. Vale a pena observar também que Claude Shannon era doutorado pelo MIT, mas não trabalhava numa universidade. Estava empregado na empresa AT&T, cujo desafio era ligar todos os americanos através da rede telefónica. Este exemplo mostra bem que a investigação fundamental pode ser motivada pela curiosidade individual dos cientistas, mas também pode ser estimulada por desafios societais específicos.
e tanto pode ser realizada nas instituições de ensino superior, como nas empresas ou outras organizações. Mais ainda, a investigação fundamental não é um luxo dos países ricos. É a condição que torna possível o futuro que ousamos imaginar. Para tal, precisamos de criar mais conhecimento, mas também precisamos de saber transformar esse conhecimento em melhores soluções, melhores políticas públicas, melhores produtos, melhores empresas, melhor Estado e melhor qualidade de vida para todos. Nesta missão que todos abraçamos em conjunto, há uma pergunta que surge imediatamente. Como é que um país como o nosso consegue competir num mundo onde existem países maiores e mais ricos que investem muito mais e há muito mais tempo em ciência e inovação? Nas últimas décadas, graças ao admirável consenso que existe entre os portugueses sobre a importância da ciência para o país, criámos instituições científicas, formámos investigadores, captámos financiamento europeu competitivo, desenvolvemos infraestruturas e apoiámos startups, PMEs e grandes empresas que hoje competem nos mercados globais. A resiliência e a capacidade de resposta da nossa comunidade ficou, aliás, bem patente, quer durante a crise financeira, quer durante a crise pandémica. É um percurso que nos honra e que merece ser celebrado por todos. E é precisamente porque chegámos até aqui que não podemos cair na complacência de acreditar que basta manter tudo mais ou menos como está. A realidade mostra que os outros países também não ficaram parados. Quando olhamos não apenas para o número de publicações, mas para a presença portuguesa entre as publicações mais influentes do mundo, percebemos que é necessário aumentar o investimento em investigação e, ao mesmo tempo, elevar a exigência por mais originalidade, mais qualidade e mais ambição. A comparação com os países mais avançados revela também que produzir ciência é uma condição necessária, mas não suficiente, para levar Portugal para o próximo patamar de desenvolvimento cultural, social e económico. Se durante muitos anos o nosso desafio foi construir um sistema científico de raiz e alargá-lo o mais possível, o desafio da próxima década é diferente. É fazer evoluir o sistema científico e tecnológico altamente fragmentado que temos hoje para um verdadeiro ecossistema de ciência e inovação em que todos os componentes, públicos e privados, estão profundamente interligados e funcionam cada vez melhor em conjunto para transformar Portugal. E é exatamente aqui que entra a polarização. Uns dizem, eles vão tirar dinheiro público da ciência para dar às empresas. Outros atiram, eles vão desviar incentivos das empresas para dar aos cientistas. Quero dizer-vos hoje, de forma muito clara, que esta é uma falsa escolha. Atrevo-me até a citar um grande poeta nacional que dizia: "Eu tenho dois amores que nada são iguais." Embora o poeta não tenha a certeza de qual ele gosta mais, a verdade é que nós não somos obrigados a escolher. Precisamos muito das duas e, sobretudo, das duas em conjunto. É que a inovação nunca é uma linha reta. É uma rede complexa com vasos comunicantes em todas as direções. Nasce do diálogo permanente entre quem observa o mundo, quem o tenta compreender e quem o quer transformar. Nos ecossistemas mais inovadores, o conhecimento circula como a informação transita numa rede. Passa entre empresas e universidades, entre laboratórios e hospitais, entre engenheiros e artistas, entre investigadores e investidores, entre startups e grandes empresas. Cada nova ligação aumenta a capacidade do ecossistema para aprender, criar e inovar. E o valor nasce não apenas do talento de cada um, mas, sobretudo, da qualidade das ligações entre todos. É esta multiplicação permanente que está inscrita no próprio nome da AI ao quadrado. A investigação multiplica a inovação e a inovação multiplica a investigação. E o impacto desta rede cresce à razão do quadrado do número de investigadores e inovadores que estão interligados.
Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, caros membros da nossa comunidade científica e empresarial, esta é a grande missão da próxima década. Criar mais ligações, mais massa crítica e mais condições para que o conhecimento circule mais depressa, chegue mais longe e crie mais valor para todos em Portugal, na Europa e no mundo. Para tal, a AI tem desde o primeiro dia 3 grandes objetivos. O primeiro é tornar Portugal um dos países onde é mais fácil fazer ciência e inovação. Isso significa calendários previsíveis, orçamentos estáveis, processos simples, avaliações justas e pagamentos atempados. Respeitando sempre a liberdade académica, a iniciativa privada e o tempo de quem investiga e de quem empreende. Comecemos desde o início, queremos ser uma agência autónoma e independente que presta contas e todos sentem como uma aliada. O segundo objetivo é duplicar o impacto social e económico do conhecimento produzido em Portugal. Não apenas o número de projetos, publicações, pilotos ou protótipos, mas o impacto real e mensurável na saúde, na cultura, na educação, nas empresas, no território, na administração pública, no produto interno bruto e na segurança e qualidade de vida dos nossos concidadãos. E para este impacto crescer à razão do quadrado, todos os elementos deste ecossistema têm mesmo de estar profundamente interligados. O terceiro objetivo é elevar Portugal à posição de Strong Innovator no European Innovation Scoreboard. Não por obsessão pelos rankings, mas porque um país fortemente inovador tem empresas mais produtivas, exportações mais diferenciadas, mais capacidade tecnológica, mais recursos para a investigação, melhores empregos com salários mais altos, melhores serviços públicos e mais oportunidades para os seus jovens. Para lá chegarmos, precisamos de mais investimento público, sim, mas também um melhor alinhamento com os instrumentos europeus do Horizonte Europa e do Fundo Europeu de Competitividade. Mas, acima de tudo, para sermos um Strong Innovator, precisamos de duplicar o investimento privado em investigação e desenvolvimento. Os números são claros. Nos países fortemente inovadores, as empresas investem 1,5% a 2,5% do PIB em investigação e desenvolvimento. As nossas empresas investem apenas 1% do PIB nacional. A pergunta para esta década não é apenas quanto deve o Estado investir em ciência e investigação, mas sim quanto investimento privado conseguimos mobilizar a partir de cada euro público. O teste de um ecossistema saudável é saber se as empresas estão dispostas a investir os seus próprios recursos em investigação e inovação. Porque esse investimento mostra que acreditam no valor e no retorno do conhecimento que vem do sistema científico e tecnológico nacional. E mostra também que estão dispostas a assumir risco, colocando o seu próprio capital em cima da mesa. Como dizem os americanos, they have skin in the game. Um ecossistema saudável é, portanto, aquele em que o Estado, as regiões, as empresas e as instituições científicas investem em conjunto para reduzir o risco de procurar soluções novas para os problemas reais da sociedade. É que quem resolve problemas reais da sociedade tem sempre mercado e impacto garantidos. E quem trabalha e investe em conjunto precisa apenas de um ingrediente primordial: a confiança mútua. Caras amigas e caros amigos, este encontro existe precisamente para aumentar a circulação de ideias, o conhecimento mútuo e a confiança entre todos. Nestes 2 dias, mais de 2.000 participantes inscritos terão a oportunidade de expor as suas propostas em 20 sessões temáticas, sendo que mais de 60% das 206 submissões que recebemos resultam da colaboração entre centros de investigação, empresas e organizações setoriais. Os relatórios das sessões temáticas irão informar a avaliação em curso das áreas prioritárias e domínios estratégicos, coordenada pelo PLANAP, bem como o contrato de programa a celebrar entre o Governo e a AI até ao final deste ano. Mas o resultado mais importante deste encontro talvez não apareça no programa. Talvez venha de uma conversa entre 2 pessoas que ainda não se conheciam. Uma investigadora
que encontra uma empresa com um desafio difícil. Um empreendedor que encontra a ajuda científica de que precisava. Uma startup que resolve um problema da administração pública. Uma grande empresa que decide apostar numa tecnologia emergente. Um estudante que encontra uma missão social à qual quer dedicar os próximos anos da sua vida. É assim que os ecossistemas mudam, é assim que o sinal vence o ruído, é assim que o conhecimento se transforma em valor e é assim que o país pula e avança. Senhor Primeiro-Ministro, temos a ambição de tornar Portugal um dos grandes motores europeus da ciência e da inovação. Não porque sejamos o maior país, não porque tenhamos mais recursos que os outros, mas porque aprendemos a ligar melhor tudo aquilo que já temos. E tal como Claude Shannon usou a matemática e a imaginação para transformar o modo como o mundo comunica, estou certo que também nós, trabalhando em rede e em conjunto, saberemos usar a ciência e a inovação para transformar Portugal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor João Barros, muito obrigado pelas suas sábias palavras e nesta sessão de abertura temos agora a honra de contar com a presença de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que convidamos a subir ao palco. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar de uma forma muito convicta, muito carregada de esperança, toda a comunidade científica e académica que aqui se junta, como foi agora mesmo referenciado, com a possibilidade de dialogar entre si, mas que se junta também à comunidade empresarial, e, de alguma maneira, também aos responsáveis políticos e institucionais para colocar em rede e em contacto aquela que é a missão de cada um, com vista ao propósito e objetivo de termos uma sociedade mais próspera, uma sociedade mais capacitada, que aproveite o talento, o conhecimento, a inovação e transforme esse talento, esse conhecimento e essa inovação em bem-estar, em resultados concretos para o progresso económico e social do país. Quero cumprimentar o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, a Sra. Secretária de Estado da Ciência e Inovação, o Sr. Presidente da Agência para a Investigação e Inovação, felicitando pelas palavras que aqui acabou de nos deixar como mote para este encontro de 2 dias, que reúne mais de 2.000 participantes e no âmbito do qual nós depositamos muita confiança e muita esperança. Como aqui mesmo retratou agora no final, porventura com um contacto imprevisto, com um diálogo não antecipável, com uma troca de experiências, nós podemos sair daqui mais fortes e podemos sair daqui com objetivos concretos e palpáveis para atingir nos próximos anos, nas próximas décadas, fazendo de Portugal um exemplo daquilo que é o aproveitamento do potencial e da sua capacidade e da sua transformação em criação de riqueza. Esse princípio, e portanto nos 3 eu cumprimento todos os outros representantes institucionais que aqui estão, do meio académico e empresarial, não vou repetir, a elencagem foi feita muito bem pelo Sr. Presidente da Agência para a Investigação e Inovação, mas partilhar convosco que, da parte do Governo, da parte da nossa política de educação, ciência e inovação, esta filosofia de juntar, aproximar, fazer convergir todos os intervenientes
do sistema foi exatamente aquilo que presidiu à própria formulação do atual Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Eu gosto de repetir isto porque nós sabemos, estarão aqui muitas pessoas que podem ter duvidado dessa opção. É legítimo, é normal, mas a estratégia do Governo foi desde a primeira hora aproveitar todo o capital que dimana do potencial de cada um e poder exponenciá-lo de forma a que todos possamos tirar proveito da sua evolução. Por isso nós juntamos a educação como a base da aquisição do conhecimento e da detecção do talento. A educação que começa com o nascimento. A educação que começa com a rede pública de acesso universal, aproveitando a capacidade do Estado, mas a capacidade da sociedade, das instituições sociais, do setor privado, nas creches e nos jardins de infância. Está comprovado cientificamente que quanto mais cedo começa o processo educativo de aquisição de conhecimento de forma estruturada, mais possibilidade nós vamos ter à frente de maximizar o capital que está intrinsecamente dentro de cada um de nós. E, portanto, mais probabilidade teremos no conjunto de usufruir desse capital. Foi olhar para isso que nós quisemos transmitir ao país esta visão integrada. Desde a primeira hora, desde o nascimento, no primeiro ciclo, por assim dizer, de aprendizagem, que é o ciclo dos 0 aos 6 anos. Depois, com todos os outros ciclos de aquisição de conhecimento e formação e educação do indivíduo. E depois, naturalmente, no aprofundamento das capacidades de cada um, direcionando para aquilo que é a sua vocação, o seu interesse, a sua capacidade. Que pode ser, estamos aqui num encontro de ciência, inovação, investigação, mas pode ser a vocação profissional, o ensino profissional, a possibilidade de apetrecharmos a destreza de cada um para tarefas que são da máxima importância. Pode ser essa a vocação, deve ser essa também a resposta do sistema para absorver capacidade, para absorver potencial. Pode naturalmente ser também a frequência do ensino superior, na vertente universitária, na vertente politécnica, e pode ser, e deve ser, o último patamar de qualificação, que é precisamente o nosso potencial científico, de investigação e de inovação, de criação, de fazer hoje aquilo que ainda não fomos capazes de fazer ontem e de projetar fazer amanhã aquilo que ainda não fomos capazes de fazer hoje ou não somos capazes de fazer hoje. Esta visão integrada acaba depois, como também foi dito aqui há pouco, por se materializar na vida das instituições, na vida da comunidade, na vida das empresas. Sem meios, sem criação de riqueza, nós não conseguimos combater a pobreza, nem conseguimos abalançar-nos a podermos dar mais capacidade de investimento ao conhecimento que ainda queremos fazer amanhã. Por isso, também quero aqui lembrar apenas para que se perceba a estratégia, tantas vezes questiona qual é a estratégia que este governo, que os governos querem para o país. Quando nós falamos deste processo de qualificação e capacitação da comunidade, da sociedade, do país, nós temos de integrá-lo depois em todas as outras áreas de política estratégica, estruturante, como, por exemplo, a política fiscal. Eu tenho dito muitas vezes, e vou hoje repetir aqui perante a comunidade académica, científica, empresarial, que quando nós baixamos os impostos sobre o rendimento do trabalho e quando nós baixamos os impostos sobre o rendimento das empresas, nós estamos a pugnar pela valorização do capital humano, pela motivação de maior produtividade e também de maior capacidade para investir na investigação e na inovação.
porque é, por um lado, a compensação pelo trabalho de cada um que pode conduzir à retenção e incentivo das pessoas a ficarem cá, trabalhando, inovando, investigando também cá. E, por outro lado, é libertando as empresas de alguns encargos de natureza financeira que lhe podemos dar os instrumentos para que possam investir mais em equipamento, em investigação, em inovação e já agora também em melhores salários, para precisamente continuar a pugnar por reter e manter o capital humano sem o qual não há desenvolvimento. É, portanto, nesta visão integrada que eu vos quero deixar aqui uma mensagem de esperança, de bom trabalho para estes 2 dias e de confiança para aquilo que teremos de fazer nos próximos anos, num contexto que é um contexto complexo. É um contexto de instabilidade internacional, não vale a pena ignorá-lo. É um contexto de exigência com objetivos que são superiores, que são uma obrigação da nossa geração com as gerações vindouras, e falo da responsabilidade da sustentabilidade ambiental, da transição energética, mesmo da necessidade de termos maior equilíbrio à escala global, podermos deixar àqueles que seguirão a nós um mundo com pontos de contacto e de equilíbrio mais fortes do que aqueles que estamos hoje a vivenciar, garantindo que os direitos fundamentais dos cidadãos, a liberdade de cada um é salvaguardada e garantindo uma justiça mais profunda na relação entre povos e entre economias. E garantindo também que a proteção e a preservação do nosso planeta, da nossa dimensão climática, se constrói e se promove não apenas naquelas geografias onde aparentemente ela está mais colocada em causa, mas em todos os sítios onde nos encontramos. E que nós podemos, a partir do sítio onde nos encontramos, intervir, influenciar e proteger todo o património e riqueza natural que, no fim do dia, é um património de todos, esteja onde estiver. Essa filosofia acontece à escala nacional, acontece também à escala europeia e acontece à escala global. E como é que podemos também conciliar a tecnologia, a evolução tecnológica, o conhecimento tecnológico, esta nova vaga onde, como também foi anotado, todo o sistema de comunicação evoluiu e temos hoje a inteligência artificial como um elemento indissociável da forma de estar, de viver e de conviver. É hoje uma responsabilidade nossa projetar esse mundo, projetar essa Europa e projetar também o nosso país, com as garantias de que estes valores devem ser protegidos e com o objetivo de que nós temos, sob a nossa responsabilidade, diante de nós, em mãos, o trabalho de podermos cimentar um país desenvolvido, um país com um ciclo de crescimento económico duradouro, um país que aproveita os seus fatores de competitividade e os transforma em progresso. Sejam esses fatores o primeiro de todos, o capital humano, as pessoas, o conhecimento, o potencial de cada um, sejam depois fatores que colaboram para uma autonomia estratégica que queremos também construir ao nível das nossas infraestruturas, dos nossos equipamentos, das nossas empresas, das nossas instituições, da administração pública. A administração pública é um pilar essencial da competitividade do país. Uma administração pública, já agora também um parênteses, uma administração pública que é capaz de atrair e reter os melhores. Uma administração pública que se qualifica é essencial, é indiscutivelmente um pilar de um processo de desenvolvimento de uma comunidade. Ao invés daqueles que de forma precipitada e muitas vezes superficial entendem que a valorização da administração pública
é apenas uma espécie de benefício que se dá a quem está mais perto de quem comanda os destinos da governação e que, porventura, está a ser, enfim, namorada para ter depois um retorno eleitoral. Eu quero aqui dizer com todas as letras que o nosso investimento na administração pública é um investimento no serviço prestado ao cidadão, no serviço prestado à empresa e à instituição, e o nosso investimento na administração pública é essencial para a qualificação do país e para a construção de uma sociedade mais moderna, mais próspera, mais eficiente e mais competente. Feito este parênteses, só dizer-vos que, no âmbito desta estratégia global de desenvolvimento social e económico, nós prezamos muito o esforço dos cientistas, o esforço dos investigadores, de todos, daqueles que estão mais diretamente envolvidos na aplicação na realidade económica e empresarial do seu conhecimento, que é, repito, uma finalidade intrínseca ao investimento que fazemos na inovação e na ciência, mas também todos os outros que vão despertando as linhas do conhecimento para que nós possamos optar depois, de forma correta, por aquilo que é estratégico para o país. Conhecer, investigar, não é necessariamente acertar sempre. E é preciso saber conviver com isso. E este Governo também quer passar esta mensagem à comunidade científica, académica e empresarial. Nós preferimos tentar, nós preferimos investigar, nós preferimos levar ao limite o nosso conhecimento, mesmo que, de vez em quando, isso possa ficar por aí, isso possa não ter depois a repercussão que nós antecipadamente gostaríamos que tivesse. O país tem de arriscar. Investigar é arriscar. O país tem de ousar. Inovar é ousar. O país tem de perder o medo de falhar, porque só quem não tem medo de falhar é que consegue acertar verdadeiramente. Só quem não tem medo de disputar aquilo que os outros estão a fazer, de entrar na competição com os seus meios, com os seus instrumentos, com aqueles que são os seus apetrechos, só esse é que verdadeiramente vai conseguir ganhar no avanço e na evolução a competição em que nós todos estamos envolvidos. Nós estamos aqui para vos dizer, portanto, que para reindustrializar o país, para garantir a coesão social e territorial, que também gostei de ver observada nesta estratégia, para garantir que temos disseminado pelo nosso território a possibilidade de atrair e reter o talento que vai despertando em cada escola, que vai despertando em cada instituição de ensino, para podermos ser um país produtivo e competitivo à escala internacional, com uma economia aberta que defendemos como maior capacidade de desenvolvimento, com um país que tem a sua localização, que é estrategicamente muito relevante e que é também um motor para o investimento e para a parceria do investimento no contexto internacional, para um país que tem, objetivamente, uma apetência para as tecnologias e para a evolução tecnológica. Isso também deve ser destacado enquanto capacidade, enfim, global do povo português, como um país que quer ser exemplo do ponto de vista da autonomia, eu diria mesmo da resiliência face a transformações mais abruptas que podem ocorrer, aquelas que já ocorreram e que nós já experimentámos e aquelas outras que nós ainda não conseguimos perspectivar, mas que vão acontecer. Se há sinal e lição que este tempo histórico que estamos a viver hoje nos transmite, é que nós precisamos de depender menos dos outros, ainda que possamos, na criação da nossa autonomia e da nossa independência, interagir muito com eles. São duas coisas que também podem conviver em simultâneo. Trabalhar em rede, estar na rede, ter parcerias transnacionais, mas não perder aquilo que é o essencial da nossa autonomia, da nossa salvaguarda, da nossa base. E nós somos um país que tem esse potencial.
Nós somos um país que tem dado belíssimos exemplos daquilo que é transformar o conhecimento, a investigação e a inovação em avanços do ponto de vista técnico e do ponto de vista material, com resultados objetivos. Portanto, nós depositamos muita esperança em todos aqueles que aqui estão. Mesmo este encontro, estas discussões servirão para, umas vezes, adensar polémicas ou divergências de opinião e outras vezes resolvê-las e, portanto, ultrapassá-las, aproximar posições. Claro que nós estamos mais interessados na segunda, mas a primeira faz parte. Também quero dizer isto de forma muito tranquila. Não é preciso, para estarmos a elevar na plenitude os nossos objetivos, não é preciso que estejamos sempre todos de acordo. É preciso que respeitemos as opções, o fundamento das opções e que cada um saiba explicar qual é verdadeiramente a argumentação na qual constrói o seu ponto de vista e constrói, no fundo, e valida a sua decisão. Não vou dizer que nós procuramos na política a validação científica daquilo que decidimos, mas procuramos sempre que aquilo que decidimos seja o mais adequado e o mais sustentado na realidade que temos hoje e na realidade que queremos construir para amanhã. Mas também aí não ignoramos o princípio de que vos falei há pouco. Também aí não nos importamos de arriscar. Mesmo que aqui ou ali as coisas possam correr menos bem, nós vamos arriscar na mesma. Até por uma razão moral, porque se nós incitamos a sociedade a fazê-lo, nós temos de ser os primeiros também a dar o exemplo. Temos de ser os primeiros também a, no fundo, concretizar esse princípio. Deixo-vos, portanto, essa palavra de esperança, essa palavra de confiança, uma palavra que se sustenta também naquilo que estamos a fazer no sistema educativo, que conhecem, que tem a ver com uma nova arquitetura jurídica das instituições de ensino superior, uma aposta em novos centros de conhecimento académico, nomeadamente robustecendo essa rede de instituições de ensino superior. Exemplo disso foi a recente criação de 2 novas universidades, a Universidade de Leiria Oeste e a Universidade Técnica do Porto, mas também os processos de integração de algumas escolas nas universidades já existentes, a capacitação da nossa rede de ensino superior para poder responder de forma ainda mais efetiva às necessidades e ambições do país. Exemplo disso também é, como já disse há pouco, a valorização do ensino profissional, e exemplo dessa estratégia de não desaproveitarmos o nosso potencial é termos um regime de ação social no ensino superior que precisamente possa amparar aqueles que, tendo o talento, muitas vezes não têm as condições económicas, financeiras, até mesmo geográficas, de o poder levar ao aproveitamento maior. É também exemplo disso aquilo que estamos a fazer com esta Agência para a Investigação e Inovação, integrando estruturas que vêm de trás, não querendo de maneira nenhuma ferir o que foi feito, mas projetando uma nova fase e um novo ciclo. Não me parece que tenhamos muito a ganhar em estar a analisar de uma forma demasiado apaixonada aquilo que fizemos. Com certeza que para projetar o futuro é preciso colher os ensinamentos daquilo que já passou. Mas sem paixão, no sentido em que temos de pular e avançar. Temos de olhar para os 2 amores e, mesmo que não saibamos de qual gostamos mais, tratar os 2, cuidar dos 2, juntar os 2. Temos a intenção, naturalmente, de aprofundar a Lei da Ciência e Inovação, no encalço, de resto, da regulamentação do Estatuto da Carreira Científica. Temos promovido, também por aquilo que depende de nós, investimentos inovadores, como aconteceu recentemente com a criação do Amália, que é uma boa expressão da reunião da nossa capacidade científica, académica e, ao mesmo tempo, cruzar isso
com a autonomia estratégica do ponto de vista económico, do ponto de vista da proteção e da soberania ao nível dos dados, ao nível da nossa história, ao nível da nossa língua, ao nível dos nossos elementos identitários de base. Queremos também, e é a última palavra que vos deixo, estar à altura da nossa responsabilidade no âmbito europeu. Nós temos uma cooperação e colaboração multilateral com praticamente todas as geografias à volta do mundo, felizmente. É uma tradição também destes quase 900 anos de história de um país que foi sempre um país aberto, um país que aproximou, um país que construiu pontes, um país que interagiu com todos os povos e todas as culturas e civilizações. Mas nós temos uma vocação à qual quisemos aderir, que é a vocação europeia. Nós pertencemos de pleno direito e de pleno interesse também na União Europeia. E a União Europeia está a abrir, como sabem, um novo ciclo de financiamento de projetos de desenvolvimento. Nós estamos neste momento a discutir o novo quadro financeiro plurianual, ainda não há consenso, é sempre uma discussão muito difícil, temos o objetivo de o fazer até ao final deste ano, não está seguro que assim aconteça, os pontos ainda estão demasiado distantes uns dos outros, mas há coisas sobre as quais já não há dúvida. E já não há dúvida que o próximo ciclo de investimento do orçamento europeu será direcionado para, precisamente, os fatores de competitividade, será direcionado para a autonomia estratégica da Europa, será direcionado para o aprofundamento daquilo que pode criar valor, daquilo que pode ser a transformação do conhecimento em verdadeiro progresso. Isso fará com que todos os países estejam no grande volume de investimento disponível em pura concorrência uns com os outros, com a preferência a ser dada ao mérito, à excelência, à demonstração da vantagem acrescida, do valor acrescentado de cada projeto. Isto vai valer para os projetos científicos, para os projetos de investigação e também para os projetos de investimento propriamente ditos na economia. Isto vai, portanto, colocar Portugal num patamar de maior exigência quando quiser, naturalmente, desenvolver de forma mais profunda o seu conhecimento. Eu devo dizer que nós não temos nenhuma razão para temer este novo quadro. E se há área onde nós temos demonstrado exatamente essa capacidade, é a vossa. O nível de projetos nos fundos que hoje já existem com esta filosofia, que a Academia Portuguesa, que as empresas portuguesas, em parceria com a Academia, têm vindo a obter, é superior àquela que teríamos se o compartimento fosse estanque e os recursos estivessem distribuídos por razão de dimensão pelos respectivos países. Ou seja, nós já fomos até hoje, na área da investigação, da inovação, já fomos suficientemente arrojados por um lado e sustentados e bem-sucedidos por outro, a demonstrar o capital, a vantagem que podemos tirar dos projetos que temos apresentado. E, portanto, é também aí uma palavra de confiança, mas é uma palavra de desafio, igualmente. Vai ser preciso ir ainda mais longe. Vai ser preciso apresentar projetos que umas vezes serão autónomos, de uma universidade, de uma empresa, muitas vezes serão projetos de consórcio, de várias universidades e de várias empresas, e muitas vezes também serão projetos de consórcio das universidades portuguesas com outras universidades europeias e de empresas portuguesas com outras empresas. É da capacidade que nós tivermos rápida de estar na linha da frente que nós podemos também marcar o futuro do nosso país. E, portanto, eu deixo-vos um último desafio. Aproveitem todos estes encontros e todas estas trocas de experiências para poderem perspectivar os projetos de excelência, cujo mérito poderá vir a ser consagrado nas opções que a nível europeu serão tomadas em termos de investimento nos próximos anos. E digo mais, nós temos de o fazer já,
para que no dia 1 de janeiro de 2028, que é quando este quadro financeiro entrará em vigor, possamos ser dos primeiros a apresentar projetos de excelência, de mérito, que sejam motores de desenvolvimento do país e também da Europa. Portanto, minhas amigas e meus amigos, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, senhores representantes institucionais da Academia Portuguesa, cientistas, comunidade científica, investigadores, empreendedores e empresários, nós contamos efetivamente muito convosco, mas eu estou muito tranquilo. Estou com aquela irrequietude de quem quer sempre mais, mas estou tranquilo, porque sei que a vossa capacidade é muito, muito grande e nós vamos aproveitá-la. Obrigado. E é com as palavras de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que terminamos este momento de abertura, esta sessão de abertura.